vou falar sobre orando de acordo com o relógio do fim dos tempos. Orando de acordo com o relógio dos fins dos tempos. Posso ouvir amém? Diga comigo, orando de acordo com o relógio do fim dos tempos. Amém. Orando de acordo com o relógio do fim dos tempos. Quando você pensa sobre relógio é tudo aquilo que marca o tempo. Relógio é um instrumento que marca o tempo. Na verdade, o relógio tem uma função de orientar as pessoas para se programarem, preparar, para poderem planejar a sua vida dentro de um tempo. O relógio realmente é indicação de que existe um tempo, na verdade, na medida que o relógio indica um tempo, ajuda-nos a planejar, ajuda-nos a preparar. O tempo é muito importante. Então, ao falar sobre relógio do fim dos tempos, eu estava a meditar hoje sobre o que as pessoas realmente elas entendem. As pessoas que vivem, o que realmente elas entendem? O que você está a entender sobre o tempo? Será que você entende que tempo você está a viver? Será que você entende sobre o tempo que passou? Será que você entende sobre o presente? Será que você entende sobre o que o futuro nos reserva? Essa que é a grande pergunta. Se você não entender sobre o tempo, nada será reprogramado na sua vida. O tempo é muito importante. Jesus falou sobre o tempo. O tempo é muito importante. Jesus disse assim: vocês conhecem as estações do tempo. Quando as folhas começam a cair das árvores, vocês já sabem que o verão se aproxima. Jesus falou sobre o tempo e as estações. Isso significa tudo que é tempo, prepara-nos. Tudo que é tempo, prepara-nos. O tempo ajuda você a planejar o seu futuro. Orando de acordo com o relógio do fim dos tempos. Quando olhamos para o relógio dos fins dos tempos, o que nós entendemos? É o seguinte: o relógio do tempo indica as estações e a época dos acontecimentos na Terra. Quando falamos do relógio do fim do tempo, estamos a falar do tempo do relógio que indica as estações e as épocas dos acontecimentos na Terra. É muito importante começar a ter entendimento sobre o tempo. É extremamente importante, igreja. Por exemplo, estamos a falar do relógio do fim dos tempos. Compreender em que tempo nós estamos. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que nós estamos nos últimos dias. Quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, a Bíblia fala sobre o fim de todas as coisas. O que antecede? Quando falamos do tempo e o fim do tempo, o que antecede? O que vem depois? É que Jesus está a voltar. Jesus está às portas. Jesus está a voltar. Então nós temos aquilo que se chama dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos é a indicação de que tudo está no fim. E não só. Os sinais dos tempos, elas soam, trazem um alarme do despertamento, o alarme para o despertamento, preste atenção, o alarme para o despertamento. Mas por que esse despertamento? Um despertamento que deve trazer a nossa preparação. Se as pessoas não se prepararem, sem dúvida nenhuma, elas vão ter que ficar no dia do arrebatamento. Se essas pessoas não se prepararem, elas não entrarão na agenda de Deus. Preste atenção, na agenda de Deus. Que agenda é essa? É que Jesus está a preparar a sua igreja. Jesus está a equipar a sua igreja, porque é de bem sabido
que Jesus está às portas. Então, se você ler a Bíblia, Daniel, profeta Daniel, se você ler a Bíblia, existe um livro chamado Livro de Daniel. Quem escreveu o livro de Daniel é o profeta Daniel. Deixa eu falar para vocês, este profeta foi na verdade um profeta que Deus usou. Deus usou Daniel. Daniel recebeu muitas revelações sobre os fins dos tempos. Ele não só interpretava sonhos, mas era um homem com muito zelo e paixão por Deus. Este homem era um homem com entendimento. Este homem buscava sempre compreender os planos de Deus. Sabe, Daniel foi um homem de entrega. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina sobre a sua vida é que ele não se contaminou com o vinho do rei. Este homem era um homem que se separou para poder buscar a Deus e entender os propósitos de Deus. Daniel era um homem de uma vida consagrada. Em outras palavras, isso faz-me lembrar o que está escrito no livro de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Posso ouvir amém na igreja? Os limpos de coração verão a Deus. Na verdade, só pode ver a Deus quem está limpo de coração. Santidade, queridos irmãos, é tão necessária nas nossas vidas. Sem a santidade, diz a Bíblia, sem a santidade ninguém verá a Deus. Daniel se separou dos manjares do rei, do vinho do rei. Daniel não bebia vinho, tinha uma vida consagrada. É por isso que Daniel atingiu níveis mais profundos de encontro com Deus, onde muita coisa lhe foi revelada por Deus, principalmente sobre o futuro. Posso ouvir amém na igreja? Sobre o futuro. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 9, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Daniel, capítulo 9, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Vamos ler no versículo 1. Livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 1. Diz assim a Bíblia: Dário, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados. Veja só como é que este homem amava as Escrituras. Eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinza, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedido e súplica. Veja só, Daniel era um homem muito entendido. Diz a Bíblia, pelas Escrituras, preste atenção, pelas Escrituras, ele entendeu que o tempo da assolação de Jerusalém duraria 70 anos. E esse tempo, a tribo de Judá, do onde Daniel pertencia, foi levada para o cativeiro na Babilônia. Lembra-se, o rei Nabucodonosor, mais tarde, ele queria jovens que fossem mais estudados, inteligentes, sábios, que podiam servir no seu reino. Daniel era um deles. E diz a Bíblia, nesse tempo que Daniel falou essas palavras, escreveu essas palavras, ele estava no cativeiro. E de acordo com aquilo, ele diz assim, de acordo com aquilo que Deus havia falado pela boca de Jeremias, que o tempo de assolação de Jerusalém seria de 70 anos. Isso é, 70 anos era o tempo do cativeiro, o tempo que eles deveriam ficar no cativeiro. E Daniel estava no cativeiro na Babilônia. 70 anos
seria o tempo de assolação, o tempo que eles deveriam estar lá. Veja só, os números foram mencionados aqui. E uma das coisas que eu aprendi esta tarde é sobre o tempo. 70 anos. Para dizer que o fim dos 70 anos, preste atenção, o fim dos 70 anos seria um tempo. Que tipo de tempo? Um tempo de libertação dos filhos de Israel, principalmente da tribo de Judá, de volta para a sua terra. Isso para dizer o seguinte: tinham que ficar 70 anos no cativeiro, e terminando os 70 anos, ali se marcaria o fim do cativeiro, que era um tempo, que era chamado tempo de libertação da tribo de Judá, de volta para a sua terra em Jerusalém. Na verdade, Jeremias havia profetizado, mas por quê? Olha só, vamos ler no livro de Jeremias. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Estamos a falar que Daniel compreendia o relógio do tempo. É uma grande bênção ver as pessoas que vivem e que têm entendimento para compreender os tempos em que estão a viver, que sabem realmente o que significa o passado, o presente e o que eles conseguem ver no futuro. O que significa passado, presente e futuro. Jeremias capítulo 25, no versículo 12. Veja só o que a Bíblia diz. Esta é a profecia de Jeremias. E foi feita também dentro de um tempo. Quando Jeremias profetizou, sem dúvida nenhuma, pouco tempo depois, Jerusalém foi invadido pelos inimigos de Israel. E se cumpriu esta profecia de Jeremias, que está no versículo 12 do capítulo 25. Depois disso, eu castigarei... Desculpa, vamos ler o versículo... Só para vermos um pouco o contexto. Ok. Vamos ler no versículo 12. Depois disso eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, se você ler os versículos atrás, deixa-me procurar aqui a profecia de Jeremias, que fala sobre os 70 anos. No versículo 11. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas estas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Então veja só, Jeremias profetizou por causa da desobediência dos filhos de Israel que o rei de Babilônia poderia invadir Jerusalém e levar cativo os judeus. E aconteceu. Ele invadiu e levou cativo a tribo de Judá, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo que lá estava. Esse tempo Daniel também foi levado cativo para a Babilônia. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele fez parte daqueles 4 jovens, estava no grupo desses 4 jovens. Ele era o quarto, escolhido pelo rei da Babilônia para servir no seu reino. E Daniel se tornou um homem muito sábio, um homem que buscava Deus. E ele conhecia, na verdade, o relógio do tempo. Uma das coisas que me impressiona é o seguinte: Daniel não só era um homem entendido, um homem que conhecia o relógio do tempo. Ele entendeu que, pelas escrituras, o tempo do cativeiro duraria 70 anos. O fim dos 70 anos marcaria o início de um êxodo, que era a saída do povo de volta para a sua terra. O que Daniel fez? Daniel começou a orar. Se você ler a Bíblia, no livro de Daniel, diz a Bíblia, ele deixou de comer, vestiu roupas que não eram comuns, foi a rebolar na cinza. Ele chorava e jejuava. Mas por quê? O relógio do tempo que ele conheceu, sem dúvida nenhuma, ele sabia sobre o fim do cativeiro, que era o fim dos 70 anos,
e o que deveria começar o êxodo, a saída do povo para a sua terra. Eles estavam a orar para que isso se cumprisse, para que o povo de Deus fosse liberto do cativeiro para voltar para a sua terra. Então Daniel conhecia o relógio do tempo. Eu disse, o que mais me impressionou aqui é que ele começou a orar para que isso se cumprisse. E muitas das vezes, queridos irmãos, o problema não está no tempo. O tempo, de acordo com os propósitos de Deus, o tempo revela quer o começo ou o fim de alguma coisa. Um dos grandes problemas não é o tempo. O maior problema na vida das pessoas é compreender sobre o tempo. O problema não é o tempo, o grande problema é compreender sobre o tempo. É por isso que quando nós não compreendemos sobre o tempo, o que acontece? Nós simplesmente vivemos. Uma das coisas que o tempo ajuda na vida das pessoas é preparar-se, é preparar. Nós devemos preparar. O tempo ajuda-nos a preparar. E por isso, quando nós começamos a entender sobre o tempo, nós preparamos. O relógio do tempo indica as estações e épocas, preste atenção, dos acontecimentos na terra. Igreja, em que tempo nós estamos a viver? Nós estamos a viver nos fins dos tempos. Nós temos que compreender sobre o relógio do fim dos tempos. Cada vez que o ponteiro funciona, ela circula, entra no novo tempo. O tempo que nós chamamos fins dos tempos, ela está dentro, está cronometrado dentro de um tempo. Traz épocas e estações onde, na verdade, deixa eu falar para vocês, coisas começam a acontecer. Jeremias profetizou sobre a invasão de Jerusalém e sobre o que Deus havia falado com Jeremias, que esse povo, por sua desobediência, poderiam ser levados para o cativeiro. Ele profetizou. Ao profetizar sobre aquilo que havia de acontecer, ele estava a falar sobre o início do tempo, um tempo que ia começar. Quando o rei da Babilônia, ele invadiu Jerusalém, levou o povo para o cativeiro, esses pessoas estavam dentro de um tempo. E Daniel estudou as escrituras, descobriu que esse tempo duraria 70 anos. E o fim desses 70 anos, preste atenção, ali começaria o êxodo, a saída do povo de volta para a sua terra. O tempo dá indicação do início e o fim. Deixa eu falar para vocês, nós estamos agora num tempo que se chama o fim dos tempos. Daniel orou para as pessoas compreenderem aquilo que eu falei. Vou repetir de novo o que eu falei. O problema não é sobre o tempo, porque Deus, dentro dos seus planos, Ele proporcionou que todas as coisas aconteçam dentro de um tempo. Mas o maior problema é entender sobre o tempo. Quem vive sem entender sobre o tempo, não se prepara. Quem vive sem o tempo, não planeja. Quem vive sem o tempo, não desperta. Olha só o que acontece conosco. Quando acordamos, a primeira coisa que vem à nossa mente é a nossa preocupação com o tempo. Que horas são para você preparar? Para dizer que o tempo prepara você, o tempo desperta você, o tempo ajuda você a planejar, o tempo existe para isso. Agora, falando sobre o relógio do fim dos tempos, a pergunta é: será que nós estamos a entender em que tempo nós estamos? Será que nós estamos a compreender em que tempo nós estamos? Amada igreja, nós estamos nos fins dos tempos. Vamos ler as nossas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 6. Quem não entende sobre o tempo, não se prepara
não planeja, não sei se estão entendendo, não se prepara, não planeja e não se organiza. Quem vive sem entender o tempo não faz essas três coisas. Mas olha só o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 3. Diz assim a Bíblia. Quem achou, diga amém. Digam amém. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele, e que fiquem livres. Desculpa, estou a ler, acho, é 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 4. Não tem 4, né? Acho que eu me enganei mesmo. Ok. Deixa que vou procurar aqui o versículo. Capítulo 5, vamos ler no capítulo 5, no versículo 4. 2 Timóteo capítulo 5, no versículo 4, diz assim: mas vós, irmãos, não estão na escuridão. Posso ouvir amém, igreja? Mas vós, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deveria pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Aos que dormem, e os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança da salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Aleluia. Noutra versão diz assim: nós não somos filhos das trevas, filhos da noite, para continuarmos a dormir. Portanto, despertem do sono como filhos da luz. Acordem, despertem do sono. Posso ouvir amém, igreja? Olha para alguém que está ao seu lado e diga: acorda. Diga: será que você está a entender em que tempo nós estamos a viver? Aleluia. Preste atenção. Olhando para o relógio do fim dos tempos, na verdade nós estamos a viver nos últimos dias. Esse relógio dos fins dos tempos indica-nos que o mundo está a experimentar um tempo, uma época em que todos os sinais dos tempos estão sendo revelados. E esses sinais dos tempos são para nós um grande alarme para o nosso despertamento. Para alguns, acreditam que estamos a ver num tempo de desenvolvimento, tempo de muita ciência, tempo de evolução, qualquer outra coisa. Mas a Bíblia chama esse tempo como o tempo mais difícil. É o tempo do quê? Do fim. A Bíblia chama esse tempo do fim. E todos os acontecimentos dentro desse tempo, na verdade, elas são para nós um alarme para o nosso despertamento. Um alarme para o nosso despertamento. Então, Daniel, lembra-se de Daniel? Daniel conhecia o relógio do tempo. O início do cativeiro, o começo dos 70 anos e o fim dos 70 anos. E o começo de um êxodo, a saída do povo de Israel, a tribo de Judá, de Babilônia para Israel. Ele começou a orar. Como eu disse,
Deus não tem problema com o tempo. Aliás, o tempo não é problema. Não. O tempo é traçado para fazer manifestar propósito de Deus. O tempo é traçado para coisas acontecer. O grande problema é viver sem conhecer esse tempo. Vou repetir o que eu disse. Quem vive sem conhecer o tempo não se prepara. Quem vive sem conhecer o tempo não se organiza. Quem vive sem conhecer o tempo não planeja. Viver sem conhecer o tempo, você não pode fazer essas três coisas. A pergunta é: o que as pessoas fazem quando elas vivem sem conhecer o tempo? Elas vivem exatamente como aquelas 5 loucas. Não se organizam, não se preparam, não planejam. A Bíblia, Jesus ensinou sobre a parábola de 10 virgens. 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. Mas todas elas eram virgens. O que significa isso? Essa aqui é a grande pergunta. Todas elas simbolizam a igreja. Porque na Bíblia, tudo que tem a ver com a mulher é o símbolo da igreja. Mas muitas das vezes o que a Bíblia diz é que vem sempre uma mulher verdadeira, uma mulher falsa. Essas 10 virgens, sem dúvida nenhuma, é uma igreja. No meio delas, alguns são prudentes, outras são nécias, são loucas. Algumas pessoas estão a se preparar, as outras não estão se a preparar. As 5 prudentes sabiam sobre o relógio do tempo. Elas sabiam muito bem que o noivo um dia havia de vir. E elas se prepararam. As 5 loucas sabiam sobre o tempo? Bom, sabiam sobre o tempo, mas por que elas não se prepararam? Elas não levavam nada a sério. Não levavam nada a sério. Olhem só para o relógio do fim dos tempos. Quando ela indica o tempo e as estações para acontecimento de coisas na terra, o que a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias? Acabei de dizer agora, todos os sinais são indicação de que há um alarme para nossa preparação. Mas o que realmente a Bíblia diz que vai acontecer nos últimos dias? Deixa eu falar para vocês. Se nós lermos a Bíblia, vamos ler as nossas Bíblias, num livro de 1 de Timóteo, vamos abrir as nossas Bíblias. 1 de Timóteo, capítulo 4, no versículo 1. Não ignore essas verdades, queridos irmãos. Preste atenção. E hoje estamos a falar sobre o quê? Orando de acordo com o relógio do fim dos tempos. Se realmente a igreja ou nós os cristãos devemos orar nesses últimos dias, como é que nós, na verdade, vamos ter que orar? Essa aqui é a grande pergunta. Que tipo de orações nós vamos ter que fazer? De acordo com o relógio dos fins dos tempos. Como é que nós vamos orar? Que tipo de orações você vai fazer? Eu acredito, sem entendimento sobre esse relógio do tempo do fim, as pessoas nunca vão ter que orar. Deixa eu falar para vocês, nunca vão ter que orar para perseverar. Se você for a ver hoje, muita gente perderam o interesse de orar para perseverar. Se você fazer, em outras palavras, uma pesquisa hoje sobre orações, o tipo de orações que são feitas, a maioria das pessoas, elas oram de acordo com seus próprios interesses. Mas que tipo de interesse? Eles têm um centro de si mesmo. São suas preocupações, são suas preocupações e seus problemas.
Eles não têm a visão do futuro. Eles não sabem o que o futuro lhes reserva. Eles não sabem. Daniel não estava a orar pelas enfermidades. Daniel não estava a orar por outras coisas. Daniel estava a orar para que as pessoas entendessem que o fim dos 70 anos estão a terminar. Para pensar em sair. Sair da terra que não lhes pertencia. Compreender sobre o fim dos tempos. Posso ouvir amém? Você está aqui. Agora vamos ler no livro de 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Presta atenção. Presta atenção, igreja. Todos vocês que estão a ouvir através da internet, prestem atenção. Esse é o relógio do fim dos tempos. Uma indicação que estamos a entrar num período do tempo, numa estação, numa época, onde coisas estão a acontecer. A indicação de estações é a época dos tempos. A época dos acontecimentos na terra. Os ponteiros estão a dar exatamente para novas horas, onde muitas coisas, na verdade, eu não vou dizer que vão acontecer, já começaram a acontecer. E preste atenção, olha só o que a Bíblia diz. O Espírito de Deus claramente diz. Vou ler de novo. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos dias, preste atenção, diga comigo, nos últimos dias. Diga o tempo do fim, diga nos últimos dias. Olha só o que vai acontecer. Alguns abandonarão a fé. Noutra versão diz assim: haverá apostasia. O que é isso, apostasia? Significa abandono da fé. Alguns teólogos ensinam e dizem o seguinte: apostasia significa uma queda lenta na fé. Uma pessoa que cai lentamente. O que significa isso? Uma pessoa que vai abandonando a Deus lentamente. Na verdade, apostasia, quer dizer, quem se torna apóstata, na verdade, é aquele que um dia foi amigo da fé, mas quando ele se torna apóstata, ele se torna inimigo da fé. Para dizer que essa pessoa abandonou a fé, deixou de ter fé. Mas o que significa isso? Deixou de crer em Deus. Não deixaram de crer sobre a doença deles, não deixaram de crer sobre as suas preocupações, não deixaram de crer sobre as suas aflições, mas que essas pessoas deixaram de crer em Deus. Apostasia é isso. Pessoas que antes eram amigos da fé, mas se tornaram inimigos da fé. Uma queda lenta. Mas como? Na medida que essas pessoas foram deixando de ouvir a palavra de Deus, a fé começou a bater asa. Substituíram a fé com qualquer outra coisa, se tornaram apóstatas. Agora combatem a fé e os que são da fé. Uma vez eu preguei aqui, eu disse assim: uma das grandes guerras que vai acontecer nesses últimos dias será chamada de guerra de crenças entre os religiosos. Guerra de crenças. Os falsos combatendo os verdadeiros. Muitas coisas já têm sido ensinadas que não tem nada a ver com a Bíblia. Pessoas enchem nas igrejas não para ouvir mais a verdade. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, não a verdade. As pessoas não estão a encher as igrejas para ouvir a verdade. As pessoas estão a encher as igrejas para ouvir o que querem ouvir. Deixa eu falar para vocês, onde se prega a verdade, na verdade, quem permanece são aqueles que conhecem o relógio do tempo. Esses é que permanecem. Sabe por quê? Esse tipo de cristãos vão carregar sempre a sua cruz. Eles vão carregar a sua cruz. Eles darão, olha só o que vem em seguida. Eles darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Agora a pergunta é: que tipo de ensinamentos são esses que vêm de demônios?
ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosos, pessoas cuja consciência está morta, como se tivessem sido queimados com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que está errado casar e que é errado comer carne ou comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para aqueles que creem e conhecem a verdade. Aleluia. Posso ouvir amém? Agora, estamos no tempo do fim. Acontecimentos são esses. É que nesses últimos dias, muita gente vão se esfriar na fé. Aliás, vão abandonar a fé, vão se tornar apóstatas. Mas por quê? Porque darão ouvidos ao que? Às doutrinas de Satanás. Darão atenção aos espíritos enganadores, ensinamentos que vêm de demônios. Hoje, o que está a acontecer demais? Agora, vou voltar a falar de Daniel. Daniel conhecia o relógio de Deus. A profecia de Jeremias dava o início, o tempo de cativeiro. E Daniel orou. Eu disse, o problema não é tempo, o nosso problema é de compreender o tempo. Para que as pessoas entendessem que o tempo já chegou. O fim dos 70 anos começaria o êxodo. Agora preste atenção, estamos a viver nos últimos dias. O que nós aprendemos com isso? Se Daniel orou para o povo entender que o tempo já estava a chegar para eles saírem, que tipo de orações vamos ter que fazer nesses últimos dias? Essa é a grande pergunta. Agora, se estamos a entrar num tempo em que acontecimentos como esses se tornam hoje a realidade que nós vivemos a cada dia nas nossas vidas, através das redes sociais, nós vimos vídeos e muitas outras coisas que está acontecendo ali no mundo fora. Doutrinas de demônios. Como é que nós vamos orar? Essa é a grande pergunta. Estão a acontecer coisas como essas. E diz a Bíblia, nos últimos dias vão aparecer muitos falsos profetas e enganarão muitos. Quando você entende, por exemplo, sobre o que significa falso profeta ou ser falso. O ser falso significa falsificar alguma coisa. Quem falsifica alguma coisa é que se torna falso. Ser falso significa que esta pessoa está a falsificar alguma coisa. O que significa falsificar alguma coisa? De uma forma muito simples, para vocês compreenderem. É mudar uma certa realidade. Aliás, é mudar uma certa verdade. Quando uma pessoa muda uma verdade, ele está a falsificar a verdade. Então, tudo aquilo que é falso, agora preste atenção, tudo aquilo que é falso desencaminha. Na verdade, tudo que é falso altera o verdadeiro. Quando o verdadeiro não é conhecido, não é aplicado, o que acontece? O falso, ela desvia as pessoas para o lado errado. E onde não há verdade, onde a verdade não é aplicada, as pessoas de maneira nenhuma, elas podem viver a verdade. Elas não podem viver a verdade sem a verdade. Qual é o plano do diabo? Veja só, o que é mais atacado, preste atenção. O que é mais atacado é a verdade. A verdade sobre o quê? Primeiro, sobre a salvação. Tudo que é falso, tudo que é falso, tudo aquilo que é falso, ela é apresentado como se fosse alternativa. Um outro modo de crer em Deus, mas com o objetivo de desviar esta verdade para que as pessoas não sejam salvas. Então, o que é mais atacado hoje é a verdade. Por exemplo, se você for anotar o que está acontecendo hoje, a verdade sobre a salvação já não é pregada. As pessoas já não estão a pregar sobre a salvação. As pessoas não estão a pregar mais sobre o arrependimento. Eu estava a ouvir alguém a dizer o seguinte, que hoje já não temos mais a necessidade de nos arrepender. Já não existe necessidade de nos arrepender porque Cristo já morreu por nós e nos perdoou de todos os pecados. Escuta uma coisa. É preciso ser tão ignorante para acreditar coisas como essas. Porque se você ler a Bíblia diz assim, se nós dissermos que não temos pecado, o que nós fazemos? Nós nos tornamos o quê? Mentirosos.
se nós não nos dissemos que não temos pecado, nós nos tornamos o quê? Mentirosos. Olha só a linha da falsidade para onde que leva as pessoas. Já não existe mais a necessidade de nos arrepender, porque Jesus já morreu e pronto, já nos perdoou de todos os pecados. Mas diz a Bíblia no livro de João, capítulo 1, no versículo 9, se confessarem os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar. Nós somos pecadores salvos, é por isso que temos um advogado. Jesus, quando morreu, ressuscitou, se assentou à direita de Deus para interceder por nós. Se tornou advogado. Só tem advogado quem tem problemas. Para dizer o seguinte, nós como seres humanos, nós somos pessoas de falha. E todas as vezes que nós falhamos, temos que pedir perdão ao nosso Deus. Se você pensou errado, você mentiu, enganou uma outra pessoa, ou enganou enganou uma outra pessoa, enganou um vizinho seu, seu irmão, sua família, enganou o filho, ou enganou seu pai. Você mentiu, você pensou errado, você cobiçou coisas de dono, você está pecando. E se você tem consciência sobre a redenção, peça perdão a Deus. Posso ouvir um amém? Mas somos ensinados que já não existe, aliás, existem ensinos por ali que dizem assim, que você já não precisa mais pedir perdão. Que ensino falso! Um ensino falso. Estamos nos últimos dias e há muita doutrina de demônios. Doutrina de demônios é tudo aquilo que o diabo apresenta numa outra versão. O diabo apresenta uma verdade numa outra versão. O que ele faz? Inverte as coisas. Surgirão muitos falsos profetas. O falso é o inverso, quer dizer, é uma coisa invertida. É pegar uma verdade e distorcer. Isto aqui é o falso. Mas o objetivo da falsidade é alterar todos os processos redentivos que fazem a nossa grande salvação. A segunda coisa, queridos irmãos, é a doutrina bíblica que está sendo atacada. É a doutrina bíblica. Estava a conversar com uma pessoa faz alguns dias atrás, antes de viajar para os Estados Unidos. Veio e disse o seguinte: vocês são uma igreja tão radical que ensinam as pessoas a casarem, as pessoas devem casar. Esse não é um ensino bíblico. Quem quiser pegar a mulher, pega e leva para casa, não precisa casar. Casamento está dentro do princípio de honra. Se você estudar a Bíblia, as leis de honra foram estabelecidas por Deus. Ele colocou os pais como dádivas de honra. Honre os seus pais para que prolongue os dias na terra e para que você viva dias de bênção. As leis de honra foram estabelecidas por Deus, faz parte de mandamentos de Deus. Casar filha do dono, aliás, casar filha de alguém, significa que você está a usar as leis de honra. Tem a ver com legalidade. Sabe o que estão a ensinar essas igrejas? Não precisa casar, não precisa casar. Não precisa casar. O que está escrito aqui na Bíblia? Eles proíbem casamento. É exatamente isso. Estamos a falar de um tempo onde todos nós podemos ver que na verdade coisas estão a acontecer. Mas como é que nós vamos ter que orar nesses últimos dias? Se Daniel compreendeu que os fins de 70 anos estavam a chegar, eu disse o tempo não é o problema é entender o tempo. Ele orou para que as pessoas compreendessem que chegou o tempo. Preparem-se. Aleluia. O que nós vamos ter que fazer num tempo como este, onde
o número dos falsos profetas aumentam a cada segundo na terra. A cada segundo na terra. Doutrinas de demônio. Deixa eu dar um exemplo. Estava assistindo televisão. É por isso hoje eu decidi ler a Bíblia. Se você quer ouvir de Deus, leia a Bíblia. Evite procurar revelações. Não sei se estão deixando dizer. Tem muita gente que ignoram certos princípios bíblicos e quer que Deus lhes revele alguma coisa. Você não muda pela palavra, vai mudar pela revelação. Essa que é a grande pergunta. Toda hora que você lê a Bíblia diz assim: não pode roubar, não pode mentir, não pode prostituir, não pode adulterar. Diz isso a Bíblia. Você ignora tudo isso, está à espera de alguém chegar e dizer assim: assim diz o Senhor, Deus me deu uma visão, vi você a roubar. É quando você vai dizer assim: amém, amém, amém. A Bíblia é o único livro, é a revelação de Deus à humanidade. Posso ouvir um amém? Pessoas estão a acreditar coisas que nem deveriam acreditar. A Bíblia fala sobre o arrependimento, a Bíblia fala sobre o pecado. As pessoas não ouvem esse tipo de palavra, de se arrepender dos seus pecados e darem frutos dignos de arrependimento. Querem ouvir o seguinte: alguém dizer assim: Deus me disse, o teu avô é que te feitiçou. Na igreja é isso. Olha só o que o diabo está a fazer. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. A Bíblia diz: perdoai os vossos inimigos. Perdoai a quem vos odeia. E você chega na igreja, você vai ouvir um profeta dizer assim: Deus me disse, quem foi que te feitiçou foi o teu avô. O que esse profeta está a tentar fazer? Criar inimizade entre você e sua família. Enquanto a Bíblia diz que você deve perdoar, o profeta diz que você deve odiar o seu avô. Doutrinas de demônio. Uma vez eu disse assim para pessoas: eu não falo com espíritos maus. Eu não lembro, não sei quando que foi, não me lembro se um dia eu falei com o demônio, perguntar ao demônio: quem é teu nome? De onde é que você veio? Veio de barco, de avião ou de canoa? O que você veio fazer? Por que você entrou nesta pessoa? Quer dizer, é preciso ser ignorante demais para você fazer pergunta a um demônio no corpo de uma pessoa. O que a Bíblia diz? Satanás veio para roubar, matar, destruir. Jesus chamou de Satanás de mentiroso. Desde quando Satanás falou verdade? Eu estava a assistir um culto numa televisão. Alguém começou a orar, pessoas começaram a manifestar demônios. Preste atenção. As pessoas pararam de adorar a Deus. É incrível. Ninguém mais adorou a Deus naquele culto. Todo mundo tinha que sentar para assistir agora uma sessão que eles chamavam de sessão de libertação. Todo mundo sentado para assistir. Como é que essas sessões eram feitas? Ou como foram feitas naquele dia? Entrevista. O pastor ou o profeta, sei lá, que tinha que entrevistar cada demônio. Cada demônio, sim. Um por um. Cada pessoa endemoniada. Começou com uma pessoa. Você é demônio. Diz lá. Quem é você? Sabe o que o demônio disse? Eu sou o avô dela. E a segunda pergunta: como é que você entrou dentro dela? Olha, se você ler a Bíblia, demônio só entra quando uma pessoa não tem Jesus. Como é que está a perguntar demônio como você entrou? Será que o pastor não sabe que demônios entram no corpo de pessoas que não têm Jesus? Queria ouvir demônio explicar. Sabe o que o demônio disse? Olha só, mentira, doutrina do diabo. O diabo faz crença. Doutrina do diabo significa crenças satânicas. Como é que o diabo faz crença, fabrica crença? Olha só, é através de manipulações. Sabe o que o demônio disse? Eu entrei dentro dela porque ela ora muito. Porque ela ora muito. Agora, se você ler a Bíblia, quem ora muito se torna como uma brasa.
Pergunta a alguém que está ao seu lado: já visto uma mosca pousar numa brasa? Quantos de vocês já viram mosca pousar numa brasa? Vamos. Ninguém. Nem na comida quente mosca não pousa. Uma mosca só pousa numa comida fria. Eu entrei nela porque ela ora muito. Essa é a primeira mentira. É uma crença que está sendo fabricada. Agora, para quem ouve, veja só, o diabo começa a manipular. Essa coisa de orar, ler a Bíblia, não vai ajudar nada. Mesmo assim o diabo vai entrar. Isso é que se chama doutrina do diabo, falsidade. Agora, olha só o que acontece depois. Eu entrei porque ela ora muito, ela me queima. E o que o tal profeta falou? Já viram? Já viram? Já viram? Agora, no fim, o que eles dizem? Lá na entrada da igreja, meus queridos irmãos, tem pulseira de proteção. Sabe quanto custa? Não. 1.500 meticais. Você, se usar essa pulseira de proteção, demônio não entra, o vírus. Demônio não entra, feitiço não entra, doenças não entra, basta vestir a pulseira de proteção. E quando vocês começam a ver esses crentes, entre aspas, com cheio de borracha nos braços, e sabe agora, olha só o problema, não estão a colocar a fé em Deus. Sabe onde estão a colocar a fé? Na borracha, para dizer que alguma coisa está alterada. Isso que se chama falsidade, para dizer que o caminho verdadeiro foi completamente fechado por causa dessas crenças, e um desvio foi feito, e a intenção é de desviar essas pessoas, tirá-las da verdade para viver um engano. Deixa eu falar para vocês, já existe ali muita gente seguindo esse tipo de crenças. Essas pessoas são tão vulneráveis, sabe por quê? Porque não tem fé em Deus. Aliás, a fé já foi embora. É isso que a Bíblia diz: nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Serão apóstata, uma queda na fé. Essas pessoas vão substituir a fé com outro tipo de coisa. Por causa de quê? Engano, doutrinas de demônio. Como é que uma pessoa que ora tanto ainda vai continuar possesso? Essa é a grande pergunta. Na libertação você diz o seguinte: o que você renuncia, quando você aceita Jesus, o que você renuncia, o que você tira para fora, o que você confessa e tira para fora, você quebra a legalidade maligna na sua vida. Essas pessoas não são ensinadas a renunciar nada. Essas pessoas vivem com o pecado, convivem com o pecado, são idólatras, frequentam nos curandeiros, fazem tudo, vão para a igreja, basta ter fita na mão, acabou. E essas pessoas aqui não podem de maneira nenhuma serem salvas. Eu disse, a falsidade ataca a verdade. Por causa de quê? Da salvação. O objetivo do diabo aqui é que as pessoas não conheçam a verdade para serem salvas. Há muitos falsos profetas. O que se faz hoje está completamente desalinhado com a Bíblia, a palavra de Deus. Completamente desalinhado. Olha só o que as redes sociais revelam. Você diria o seguinte: por que essas pessoas entraram nesta linha? Sabe por causa de quê? Ganância. Não só ganância. Querem ostentar coisas, querem aparecer. Inventam coisas. Porque querem aparecer. As pessoas já não estão a ler mais a Bíblia. Agora, tudo isso está acontecendo para os cristãos. Preste atenção. Isto aqui é um alarme. Diz a Bíblia: vocês são filhos da luz.
Despertem do sono. Não são filhos das trevas para continuarem a dormir. Acordem, vejam o que está acontecendo. Olhem só para o relógio do tempo do fim. Olhem só o que está acontecendo no mundo. Acordem, Jesus está a voltar. Como é que nós vamos orar? Como é que nós vamos orar? Nós devemos nos preparar. A igreja hoje deve se preparar de dois aspectos, duas formas diferentes. Preste atenção, saiam com essa mensagem hoje. Quem sabe amanhã Jesus pode voltar. A igreja deve se preparar em dois aspectos. Primeiro, nós é que somos a igreja, nós temos que orar pela nossa firmeza. Nesses últimos dias, nós temos que orar. É por isso, como é que vamos orar? Lembra do tema da pregação? Orando de acordo com o relógio do fim dos tempos. Dois aspectos como a igreja deve se preparar. Primeiro, é orar para a nossa firmeza. Se existe, na verdade, nas nossas vidas, uma boa intenção, ousadia para orar, ora primeiro para a sua firmeza. Ora para você se firmar. Ora para você não cair. Diz a Bíblia, aquele que cuida, aquele que sabe que está de pé, olha que não caia. Os discípulos de Jesus, quando pediram a Jesus, e disse, ensina-nos a orar. Uma parte da oração do Pai Nosso, sabe o que vem ali? Não nos deixa cair em tentação. Orar para nossa firmeza como igreja, de uma forma individual. A igreja somos nós. Temos que orar para nossa firmeza. Preste atenção. Orar para que você esteja livre do engano. Ora para que Deus mantenha os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos para a verdade. Cuidado com o engano nesses últimos dias. Ora para Deus manter você firme até Jesus voltar. É mais do que orar para dizer, Senhor, não tenho pão em casa. Oh Deus, eu estou com problema com os meus inimigos. Não, ora para você não se desviar. Ora para você continuar firme na palavra de Deus. Ora para você não cair. Ora para que você seja um cristão forte em nome de Jesus. Ora para que você continue a ser uma pessoa fervorosa em Cristo Jesus. Ora para você não cair. Sabe, Jesus chamou Pedro. Sabe o que disse para ele? Pedro, escuta aí. Satanás me veio pedir a você. Sabe, Satanás foi até onde Jesus estava e disse assim, Jesus, dá-me Pedro, eu preciso dele, para lhe seringar, para lhe moer como trigo. Jesus olhou para Pedro e disse o seguinte, Pedro, isso é que Satanás fez. Veio me pedir a ti para te seringar, para te moer como trigo. Mas Pedro, cuidado. Eu vou interceder por você. E quando você se fortalecer, encoraja os seus irmãos. Jesus quis dizer o seguinte, Pedro, você está sendo caçado. Você está sendo caçado para ser destruído. Não é por acaso, Pedro passou por um desafio e rejeitou a Jesus por 3 vezes. Igreja, neste tempo do fim, olha para o relógio, olha para onde os ponteiros estão a entrar. Numa época, numa estação de acontecimentos. Como é que você vai se livrar de falsidade, do engano, das mentiras? Primeiro você precisa buscar muita verdade. Uma pessoa que não tem verdade, ouve mentira como verdade. Se as pessoas não estudarem a palavra de Deus, serão enganadas. Você precisa ler a Bíblia.
Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Não vem à igreja simplesmente para ser orado. Você precisa ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Você precisa se fundamentar em Cristo Jesus, que é a nossa rocha viva, uma rocha inabalável. Cristo precisa ser a tua fundação em nome de Jesus. Você precisa ser como o homem que construiu a casa na rocha. Vai soprar o vento, haverá chuvas fortes e muitas águas, muitas correntes das águas, mas essa casa precisa se tornar o quê? Firme em nome de Jesus. Você deve se firmar. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: você deve se firmar. Diga: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará em nome de Jesus. Você vai orar e dizer: Senhor, livra-me deste mal, livra-me do engano. Há muita coisa que está acontecendo por ali, queridos irmãos, muita coisa. Já existem muitos falsos profetas, revelações estranhas, muito estranhas. Coisas muito estranhas estão acontecendo, que são feitas em nome de Deus, mas tem a ver com falsidade, uma luta contra a verdade. Leia a Bíblia. Só consegue discernir a mentira quem tem a verdade. A igreja hoje deve se preparar de duas formas diferentes. Orar para a nossa firmeza. Preste atenção sobre os sinais dos tempos. E a segunda coisa, deixa eu falar para vocês, antes de entrar na segunda coisa, orar para a nossa firmeza. E ao orar, ponha na sua mente, conheça a verdade. Você precisa orar, preste atenção, e orar seriamente, para você não cair na apostasia. Ora para que a sua fé não caia. Você precisa orar para não se esfriar no amor. Porque diz a Bíblia, até que o Filho do Homem volte à terra, achará amor na terra, ainda haverá, quer dizer, até que Jesus venha, Ele vai encontrar o amor ainda na terra. Diz a Bíblia, o amor de muitos se esfriará. Mas por quê? É que, por causa de tudo o que está acontecendo hoje, a Bíblia diz que a ciência multiplicará. A ciência para nós hoje é uma forma de criar facilidades. Mas a Bíblia diz assim, a multiplicação da ciência, ela não é simplesmente uma forma de facilitar as coisas. Não. Ela abre portas para a operação do mal. A Bíblia diz também a iniquidade vai multiplicar. A ciência, ela está sendo usada pelas forças das trevas também como um veículo. Preste atenção, um veículo altamente destrutivo. Em outra palavra, é pornografia, é tudo isso. É um shifting. Se você for a ver hoje, muita coisa tem roubado o nosso tempo. As pessoas já não têm tempo para orar, já não têm tempo para meditar na palavra de Deus, já não têm tempo para nada. É que o diabo está a usar tudo isso. Em outras palavras, dizemos assim, está tudo facilitado, mas está tudo sendo uma confusão. A iniquidade vai se multiplicar e portas estão abertas para a operação daquilo que se chama de quê? Do sistema do anticristo. Estamos a falar sobre isso já não é mistério. A Bíblia fala sobre o mistério da iniquidade. É que mistério é coisa oculta, mas agora já não é oculto. Há muita coisa maligna e satânica já está aberta, já está tudo aberto. Se você for a ver, nada mais se esconde, nada mais se esconde, nada mais se esconde. Então tudo isso está a navegar através da tal ciência que nós pensamos que nos facilita. Mas na verdade não só facilita, ela é um veículo para mover toda essa iniquidade
e trazer toda essa destruição para os seres humanos. Então preste atenção, como é que você vai orar? Por exemplo, a Bíblia fala sobre 666. 66 é o número da besta. Ninguém vai comprar nem vender por causa desse 666. Algumas pessoas, eu não estudei muito sobre 6666, porque me preocupo muito em pregar sobre Cristo. Viram o que estou dizendo? O que eu faço é estudar a palavra para pregar sobre Cristo. Prego mais sobre Cristo do que anticristo. Mas só deixa eu trazer aqui algumas coisas, só para vocês entenderem. 666 é o número da besta. Pode ser um código que sem ela ser utilizada, você não vai ter acesso a nada. 666 é o número da besta. Pode ser um código. Sem você acessar esse código, não pode ter acesso a uma compra ou venda. Num livro de 1 Tessalonicenses, a Bíblia diz o seguinte: o mistério da iniquidade já opera, mas há alguém que o detém o quem? O anticristo, para ele não aparecer. E essa pessoa que detém é a igreja, que somos nós. Quando a igreja for arrebatada, ele vai aparecer. Mas o mistério da iniquidade já opera. Em outras palavras, já está tudo pronto, mas só que aquele que deveria vir, que deve vir, que é o anticristo, não pode vir, porque nós, a igreja, estamos aqui. Se ele aparecer e dizer assim, eu sou o Cristo, vamos dizer, olha, está mentindo porque o arrebatamento ainda não aconteceu. É necessário que o arrebatamento aconteça para o anticristo aparecer. Alguns dizem que ele já nasceu. E se ele já nasceu, Jesus a qualquer momento pode aparecer. Preparem-se, queridos irmãos. Preparem-se, orem para que não caiam na tentação. Orem para que vocês não sejam vítimas, enganados e se tornarem apóstatas. Orem para que o vosso amor não esfrie. Orem para que não caiam no engano. O mundo está tão avançado, mas bem avançado. O sistema do anticristo está bem avançado. Só estamos à espera do arrebatamento para ele aparecer. A qualquer momento isso pode acontecer. Deixa eu dizer a vocês, igreja, a qualquer momento Jesus pode aparecer. A pergunta é: quem será arrebatado? São aqueles que foram salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Aqueles que lavam suas vestes pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que santificaram as suas vidas, viver carregando a sua cruz, vivendo como cristãos verdadeiros. Esses ali se prepararam e se firmaram. São as 5 prudentes. Posso ouvir amém, igreja? Preparem-se. Uma vez eu preguei aqui, eu disse o seguinte: os cristãos não estudam muito sobre isso, não entendem, por isso não estão a saber nada sobre o tempo. Não estão a entender, eles não estão a acompanhar o que está acontecendo no mundo. Eles não estão informados, estão a viver tão despercebidos como as 5 nécias loucas. Não estão preparados, por quê? Porque não estão a entender o que está acontecendo. A cada dia que ouvimos coisas acontecendo no mundo, a gente diz assim: meu Deus, Jesus está a voltar. Jesus está a voltar. Por exemplo, agora estão a surgir ali muitas guerras. A Rússia e a Ucrânia, Israel e o Hamas, que é um grupo, chama de terrorista, que lutam contra o Estado de Israel. O objetivo deles é de destruir os judeus. Estão ali. E essas guerras estão-se a alastrar para o Médio Oriente. Existem ataques contra não sei quem. Quem é contra? Se você for a ver, essas guerras estão a surgir só para abrir algumas portas para as outras coisas acontecerem. Deixa eu falar para vocês. É só para abrir algumas portas para as outras coisas acontecerem. Para dizer que estamos no fim. É por isso, orem. Vamos todos orar pela nossa firmeza. Cuidado com o espírito de engano
que já está por ali, a enganar pessoas. Satanás está a trabalhar para desviar as pessoas da verdade. Vamos orar pela nossa firmeza em nome de Jesus. Você deve orar como nunca antes. O segundo aspecto, além de orar pela nossa firmeza, temos que orar para a preparação da pregação do Evangelho da salvação para as almas. Preste atenção. Temos que orar para que o Evangelho seja pregado, para que muita gente possa ser salvas. Se você for a ver, as igrejas hoje já não pregam mais Evangelho. Sabe por quê? Porque elas têm muita coisa para oferecer. E as pessoas estão vindo à igreja, não estão podendo ser salvas dentro da igreja, porque já não se prega mais sobre salvação. O Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho do Reino precisa ser pregado, em nome de Jesus. Querida igreja, isso é mais do que orar por uma situação que tem a ver com os nossos próprios interesses. Isso é orar olhando para o seu futuro. Você está a entender sobre o tempo? Jesus está a voltar. Eu não sei se você está preparado ou não, mas a qualquer momento Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Haverá o arrebatamento. Essa palavra arrebatamento significa tirar. A igreja será tirada. Para o quê? Para que o mundo passe por um período do tempo que se chamará o tempo da ira de Deus. Por terem rejeitado o sacrifício de Jesus na cruz, a ira de Deus vai passar por essa terra, queridos irmãos. E a igreja será tirada, porque ela foi redimida pelo sangue de Jesus. Há muita coisa que já está a acontecer, que já são sinais da sua vinda, sinais da vinda de Jesus, e nós temos que orar pela nossa firmeza. Por quê? Aquele que cuida de estar de pé, olha que não caia. Se você está de pé, não caia. Venha à igreja para ouvir a verdade, venha à igreja para ouvir o Evangelho da salvação, venha à igreja para você encontrar com Cristo, venha à igreja para desenvolver relacionamento verdadeiro com Cristo. Venha à igreja para que você aprenda como se firmar. Venha à igreja para você viver e se preparar melhor para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Fiquem todos de pé. Queremos orar nesta noite e pedir a Deus para que nos dê graça. Quando eu estava a preparar esta palavra, o Senhor começou a ministrar para o meu coração. Acompanhem as coisas que estão a acontecer hoje. É triste, muito triste. Há muita falsidade. Que Deus lhe dê graça para que você possa estar livre dessas falsidades. A verdade do Evangelho, ela se encontra onde? Na Bíblia, a palavra de Deus. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Que Deus nos dê graça para mantermos firmes até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. O que vale a pena ganhar este mundo, perder a tua alma e ganhar este mundo. Você quer ganhar o mundo e perder a tua alma? A tua alma estará no inferno para todo sempre. Muita gente está a querer dizer o seguinte, aliás, estão a tentar trazer uma versão adaptada do cristianismo. Sabe o que eles dizem? Vale tudo. Eu tenho dito o seguinte, ser cristão significa ser cristão. O que não é, não é. Mesmo que frequente a igreja, não é. Hoje as pessoas pensam o seguinte, você pode ser cristão, faz tudo o que você quiser, faz tudo o que o mundo ensina você a fazer, pratica tudo o que o mundo ensina você, basta ir à igreja, chega. Isso é uma versão falsa, quer dizer,
É isso que se chama de falsidade. Uma versão errada do cristianismo. Uma coisa invertida. Faça tudo o que o mundo faz, basta ir à igreja. Acabou. Faça tudo o que o mundo faz, basta ir à igreja. Vai lá para o mundo, faz tudo, rouba, faz tudo, basta ir à igreja. Basta ir à igreja e trazer dízimo daquilo que roubou, diminuir um pouco e trazer na igreja. É assim que as pessoas estão sendo ensinadas. Se você trazer dízimo de dinheiro roubado, imagina, as pessoas não ensinam as pessoas a fazer correto. O que as pessoas querem? Essa que é a grande pergunta. Basta você trazer dinheiro, acabou. Se você é cristão, não é cristão, o problema é teu. A igreja precisa de dinheiro. Essas pessoas vão para o inferno. Sabe o que Jesus ensinou? Filho, se tiveres um problema com teu irmão, veja só, se tiveres um problema com teu irmão, se decidires dar uma oferta, antes de dar a sua oferta, sabe o que você deve fazer? Deixa a tua oferta num lado e vai reconciliar-te com seu irmão. Depois de te reconciliar, leva a sua oferta e dá. Por quê? Deus quer que você seja recompensado. A recompensa não está nos números ou o valor que você dá. A recompensa vem de atitudes. Posso ouvir amém, igreja? Vem de atitudes. A recompensa não vem por causa de grandes somas que você dá. A recompensa vem pela atitude. Para dizer o seguinte, se Deus vai recompensar a você, é por causa do seu coração. Se Jesus fala de oferta, deixar a oferta de um lado e reconciliar com seu irmão, imagina o que realmente o que Deus quer nos ensinar. Atitude para uma colheita de qualidade. Em nome de Jesus, posso ouvir amém? É isso que a Bíblia nos ensina. Igreja, como vamos orar? Com tudo isso está acontecendo. Senhor, livra-me da apostasia. Livra-me da apostasia. Eu não quero cair na fé. Me ajuda a permanecer com a mesma fé. Me ajuda a ser forte, Senhor, em nome de Jesus. Me ajuda. Senhor, me ajuda a não esfriar. Me ajuda para que o meu amor não esfrie. Ajuda-me para que eu não caia no engano do diabo. Um pastor queria todo mundo frequentar na igreja dele. Ele anunciou, disse assim, irmãos, tenho uma coisa nova para vocês hoje. A partir de hoje eu estou a anunciar que beber já não é pecado. Toda a gente começaram a gritar, amém, aleluia, amém, aleluia. Sabe o que aconteceu? Toda a igreja virou mundana. Toda a igreja. A bebida traz as outras coisas. A bebida traz descontrole, a bebida traz dissensão, a bebida traz, ela abre porta para muitas outras coisas. E a Bíblia diz, você é o templo do Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo? Toda a gente se desconverteram estando na igreja. Mas está bom. Ah, não, olha, inverteram algumas verdades. Jesus transformou a água em vinho. Leia a Bíblia cuidadosamente com a intenção de aprender. Não procurar uma razão para você justificar o que você quer. Entenderam o que eu disse? Porque muita gente está à procura de igrejas que ensinam exatamente o que eles querem.
Quando Jesus transformou a água no vinho, leia a Bíblia, o mestre-sala, sabe o que ele disse? Por que deixam o melhor vinho vir no fim? A palavra melhor vinho para um judeu é um vinho sem álcool. Sabe que vinho vem da videira, é uva, é sumo de uva, vinho. Por que deixa o melhor vinho para o fim? O melhor vinho para um judeu significa o vinho sem álcool. Porque no livro de Isaías, Deus disse assim para o profeta Isaías: diga para o meu povo, ai daqueles que misturaram bebida forte. Para um judeu era proibido beber o vinho com álcool. Paulo disse para Timóteo para beber um pouco de vinho. Leia a Bíblia. Qual é o vinho que Timóteo bebeu? Hoje, se você estudar, a própria ciência já diz que o álcool é prejudicial à saúde. E se ele foi recomendado a tomar vinho para sarar o estômago, não era o vinho com álcool. É preciso saber, só como as pessoas querem alguma coisa, eles querem que isso seja distorcido, assim, mudado, para eles fazerem o que eles querem. Cuidado, isso chama-se de engano. Já não podem casar mais, não há necessidade do arrependimento, bebam como vocês quiserem. Todo mundo está se tornando tidáqua. Beber até não vir na igreja no domingo. Esse é o evangelho que você está ouvindo. Preste atenção. Tem coisas na Bíblia que Deus nunca recomendou às pessoas, mas as pessoas fizeram. Leia a Bíblia, é preciso entender essas verdades. Tem coisas na Bíblia que Deus nunca disse para as pessoas fazerem. Só que essas pessoas fizeram, está aqui na Bíblia. Por essas pessoas fazerem, está aqui na Bíblia para o nosso exemplo, para não fazermos o que eles fizeram. Deus nunca disse para Salomão casar cheio de mulheres, mas ele casou. Sabe o que Deus fez? Depois castigou a ele. Tem coisas na Bíblia que estão lá para nós aprendermos, para não fazer a mesma coisa. Deus nunca disse, nenhum dos patriarcas, Deus nunca falou da boca dele, dizer assim, carrega a segunda mulher. Ele fez Adão e Eva simplesmente. E Jesus veio e disse, cada mulher tem que ter só um marido, e cada marido só uma mulher. E tem pessoas que dizem assim, não é pecado, Salomão tinha cheio. Mas Deus disse a Salomão para ter cheio? Não. Eles fizeram pelas suas próprias vontades e Deus os condenou. Mas tem igrejas hoje que dizem assim, levar 2 mulheres, 3 mulheres não é pecado. E tem muita gente nas igrejas hoje com o número 2. Sabem em que estado eles estão? No estado do adultério. Quem leva a segunda mulher já está a adulterar. Uma das coisas é, adulterou e se arrependeu. Deus me perdoa para eu não ir para o inferno. Para eu não ir para o inferno em nome de Jesus. Você se arrependeu da graça de Deus. Mas viver com uma pessoa, quer dizer, um relacionamento extraconjugal, para dizer que essa pessoa vive num estado do adultério, para dizer assim, se ele morrer hoje, vai para o inferno. Vai para o inferno. Mas por que eu estou a dizer isso? Está na Bíblia. Não entrarão aonde? No céu, todos que cometem mentira, os mentirosos, os feiticeiros. Não sei se tem feiticeiro aqui nesta noite. Os feiticeiros, todos que praticam adultério, todos aqueles que são adúlteros, não entrarão no reino dos céus. Essa é a verdade. Olha para o teu irmão e diga, aproveita mudar agora, antes de Jesus voltar. Aproveita mudar agora, antes de Jesus voltar. Ora para que você não caia na tentação. Ora para você se tornar firme. Peça perdão a Deus para que você não caia no engano.
ora, porque tem uma coisa, se enganar a si próprio, quando você diz assim, eu estou bem, eu me sinto bem. Você não precisa se sentir bem, você precisa crer que você está bem. Peço o grupo de louvor para aqui para frente. Eu sei que começamos um pouco tarde, mas eu quero, nesta noite, deixar o Espírito Santo tocar o coração das pessoas. Quem sabe que essa é uma chamada muito importante para o arrependimento. Hoje Deus quer falar com você para estabelecer a sua vida em Cristo. Cristo, a nossa fundação. E dizer o seguinte, quero viver como um cristão. Eu quero crescer, eu quero ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Eu quero viver para Deus. Eu quero me preparar para a vinda de Jesus. Eu quero, nesta noite, vamos cantar um hino que nós cantávamos há muito tempo. O mundo vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. O mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, o céu se abrir, os anjos a tocar, a igreja a subir. Quando Jesus voltar, o céu vai se abrir, Jesus vai voltar e a igreja a subir. O mundo abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar. O mundo quando Jesus voltar, vai abalar. Vamos. Quando Jesus voltar, vamos todos. O céu se abrir, os anjos a tocar, a igreja a subir. Quando Jesus voltar, o céu se abrir, os anjos a tocar, a igreja a subir. Deixa eu falar para vocês, eu tive uma experiência em 1988, se não estou em erro. Eu estava a orar, estávamos num jejum de uma semana, jejum e vigília, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fechados na casa de Deus a orar. Deixa eu falar para vocês, eu tive uma visão do arrebatamento. Acho que Deus queria mostrar isso para mim, para preparar a minha vida. Sabe, queridos irmãos, foi um susto muito grande. E uma palavra veio para mim: e aqueles que ficaram, que será deles? Naquela visão, eu via pessoas a serem arrebatadas. Estávamos a ser arrebatados. Olhei para o chão. Milhares de pessoas corriam de um lado para o outro, a chorarem, desesperados, porque era o fim de tudo e não havia mais nenhuma chance para elas. Igreja, vai chegar um dia que a chance vai acabar. Vai chegar um dia que ninguém estará mais no púlpito para pregar, a não ser os falsos pregadores que virão para dar a falsa esperança. Mas a igreja será tirada. E será a última chance. Você está aqui hoje a ouvir a palavra de Deus, ainda tem tempo para se arrepender. Se você não caminha com Deus, faça isso e ora para que Deus te ajude, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos cantar, se você quer vir aqui para o altar nesta noite e dizer o seguinte: Senhor, hoje é meu primeiro dia, dizer que a partir de hoje, Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero me firmar, eu quero viver para Ti. Seja a minha fundação, livra-me da apostasia, livra-me do esfriamento, livra-me do engano. Jesus, me ajuda a viver a Tua verdade.
Se você está aqui, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Não vamos ficar muito tempo. É que é uma decisão para viver para Jesus. Essa é a chamada de decisão para viver para Jesus. Não importa se você está aqui na igreja por muito tempo, mas se você quiser hoje decidir e dizer o seguinte: eu ouvi a palavra de Deus, hoje eu quero viver para Ele. Hoje eu quero viver para Ele, eu quero me firmar em nome de Jesus. Não deixa nada na sua cadeira, venha aqui à frente, porque há muita gente que está a viver mentiras, queridos irmãos. Estão a viver mentiras. Aleluia. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tu. Não precisa ficar de joelho, alguns podem ficar de pé. Aleluia, tudo entregarei, tudo entregarei. Venha se você queira decidir. Não importa se você está há muito tempo aqui na igreja. Venha, venha em nome de Jesus. Seja um dia do novo começo na sua vida. Aleluia. Tudo entregarei. Levante as suas mãos onde você está. Vamos orar. Que você não perca o reino em nome de Jesus. O relógio do fim dos tempos dá a indicação dos grandes acontecimentos que estão a acontecer aqui na terra. E todos nós estamos a ver e ouvir. Esse é o alarme que está a soar para o nosso despertamento, para a nossa preparação, para a nossa organização. Chegou a hora de você orar e dizer: Senhor, livra-me da apostasia. Eu não quero cair na fé. Eu não quero cair na fé. Eu não quero me esfriar. Eu não quero de maneira nenhuma cair no engano do diabo. Senhor, livra-me do engano. Me ajuda a conhecer a tua verdade. Vamos orar, igreja, ora. Abre a sua boca e ora. Abra a sua boca e ora. Peça a Deus que te dê graça. Peça a Deus que te dê graça. Peça a Deus que te dê graça em nome de Jesus. Peça a Deus que te dê graça. Que a graça do Pai venha sobre a sua vida. Para que você seja um cristão firme. Um cristão firme. Um cristão firme em nome de Jesus. Ora, ora, ora em nome de Jesus. Oh Santo Pai, em nome de Jesus, oh Deus eterno. Pai, nós buscamos a Tua face. Nós buscamos a Tua face. Vamos, igreja, gaste tempo para orar. Diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Não me deixa cair em tentação, oh Pai. Livrai-me do mal, em nome de Jesus. Haja um arrependimento sincero, igreja. Há muita gente que já tem caído. Há muita gente que já saíram da presença de Deus. Há muita gente que só frequenta a igreja, mas eles não vivem para Deus. Eles vivem uma falsidade e vivem como falsos. Cristãos falsos. Escuta, a igreja, em nome de Jesus, ora. Peça a Deus para te perdoar. Ora, peça a Deus para te perdoar nesta noite. Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, ajuda-nos, abra os nossos olhos para que possamos ver. Abra os nossos olhos para que possamos ver, ó Deus. Para que possamos viver as Tuas verdades. Em nome de Jesus, ó Pai. Abra os nossos olhos. Livra-nos de falsidades. Livra-nos de engano. Em nome de Jesus. Ora, peça a Deus para que você não caia na apostasia, porque a Bíblia diz: até os escolhidos serão enganados.
Até os escolhidos serão enganados por causa da ganância. Por causa da ganância, ostentação. Pessoas que querem aparecer esqueceram que viver para Deus significa ser humildes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, venha tocar a vida do teu povo, preparar as nossas vidas para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Firma-nos, ó Deus. Venha trazer perdão nesta noite. Venha trazer perdão. Que Deus te liberte do mal. Que Deus te livre da mentira. Que Deus te livre da falsidade. Não venha à igreja simplesmente passear. Não venha à igreja por causa dos seus interesses simplesmente. Venha à igreja para conhecer a Jesus. Venha à igreja para você aprender como viver para Ele. Pai, em nome de Jesus, toca. Toca o seu povo, meu Pai. Venha, Senhor, através do teu sangue redimir e perdoar. Levanta uma geração daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Não sou para viver a firmeza, mas para pregar o Evangelho de Cristo, para a salvação das almas. Para a salvação das almas. O Evangelho do Reino, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és Deus. Fora de Ti não existe outro Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, venha convencer corações. Venha tocar vidas nesta noite. Venha convencer corações. Venha tocar vidas. Venha transformar vidas. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, venha transformar vidas. Venha perdoar. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra. Aqueles que estão nos assistindo online, que Deus toque os vossos corações. Estamos nos últimos dias. Orar de acordo com o relógio do fim. Peça a Deus para que você se firme. Que Deus te livre da apostasia, do esfriamento. Que o seu amor não se esfria. Que você esteja livre do engano, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos carregar a nossa cruz se quisermos seguir a Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. Cristianismo sem a cruz não é cristianismo. Hoje estão tentando apresentar uma versão de cristianismo que é falso, que induz as pessoas à abominação, que induz as pessoas a viver iniquidade. Isso não é cristianismo. Se Cristo veio para nos redimir, é para nos libertar de toda a escravidão do pecado, em nome de Jesus. Uma vida de santidade, igreja. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Daniel disse: não vou me contaminar com o vinho do rei, não vou me contaminar com os manjares do rei. Sem a santidade ninguém verá a Deus. E Daniel experimentou níveis de relacionamento com Deus muito profundo. O homem mais revelado sobre os fins dos tempos, João, Daniel e muitos outros profetas pagaram preço. Santidade. Sem a santidade ninguém verá a Deus. As pessoas que não vivem a santidade hoje são fabricadores de revelações desalinhadas, fabricadores de falsos poderes, falsa unção, unção que não liberta ninguém. Preste atenção, que Deus nos livre deste mal. Que Deus nos livre deste mal em nome de Jesus. Que Deus nos livre deste mal. Que Deus nos venha nos livrar do engano em nome de Jesus. Vamos permanecer firme. Vamos viver a verdade do Pai. Vamos viver a verdade em Cristo Jesus. Não vale a pena vir à igreja, parecer que você é um cristão e lá fora você vive todo tipo de mundanismo. Escuta uma coisa: quem quer seguir a Cristo, carregue a sua cruz. Esse é o cristianismo que nós devemos viver. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus faça de vocês cristãos fortes. Aguente firme até Jesus voltar. O que vale a pena ganhar o mundo e perder a sua alma? Tem muita gente
Estão à procura de igrejas que não lhes falam a verdade. Estão à procura de igrejas que não lhes incomoda. Igreja que diz que eles devem fazer aquilo que desejam. Pastores com medo de perder membros deixaram de pregar a verdade. Estão a pregar mentira por causa de ganância, para ganharem dinheiro e levar pessoas à perdição. Verdade é verdade. O que é verdadeiro. O que é falso, igreja. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça para que possamos viver para Cristo, em nome de Jesus. Alguém disse para um membro da nossa igreja: você está na Peniel, a igreja Peniel é uma igreja radical. Venha na nossa igreja, não proíbe beber, não proíbe prostituir, não proíbe... Venha. E pessoas que não têm a verdade, que vivem sem conhecer o relógio do tempo, que nunca se prepararam para se firmar, acabam vindo a mentira, o engano, e vão e caem na destruição. Escuta, leia a Bíblia. Seja fiel, Deus vai te abençoar. Seja fiel, Deus vai te abençoar. Seja fiel e prepara-se, porque Jesus está voltado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Prepara-se, cuidado com enganos. Cuidado com enganos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Volte para o vosso assento. Estamos a terminar tarde, mas é uma bênção ouvir a palavra e orar sobre isto. Quando você chegar em casa, dobre o seu joelho e diga: Senhor, eu quero viver o meu novo tempo. Eu quero viver algo diferente. Quero ser verdadeira filha, verdadeiro filho para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. E já estamos a terminar. Peço obreiros aqui para frente e vamos semear na casa de Deus. Se você tem hábito de semear, vou orar por vocês. Pai querido, abençoa grandemente a vida do povo e tudo quanto vamos semear na sua casa, que sejamos profundamente abençoados em nome de Jesus Cristo. Leva-nos para as nossas casas com segurança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Seja forte e ora em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Shalom. Em nome de Jesus.